Abençoados, você sabia que ensinam que se você não der seu dízimo, o devorador consumirá seus bens? Mas isso não é verdade? O tema do nosso estudo hoje é: quem é o devorador de Malaquias 3:10? Quem é o devorador de Malaquias 3:10? Abençoados, hoje muitos chamados pastores já ensinaram ou ainda ensinam que dar o dízimo é bênção, é agradável ao Criador, traz bênção e prosperidade a vossas casas. Mas se você não der o dízimo, está roubando a Deus. E o devorador, que eles chamam de diabo ou Satanás, devorará, consumirá os seus bens e sua vida não prosperará. Pois bem, irmão André, isso é verdade ou mentira? Diz para mim. Abençoados, essas são palavras de um irmão do sistema religioso. Ele ainda está no sistema religioso, que ouviu o seu pastor ensinar isso. Pois bem, da onde eles tiram essa teoria religiosa? É o que vamos estudar aqui hoje. É o que eu mostrei para esse abençoado irmão e é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje no nosso canal. Amém, amados? Preste atenção aí. Malaquias 3, vou ler do 7 ao 9, e diz assim: desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardam. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz Yahweh dos exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês me roubam e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Abençoados, então, os chamados pastores usam essa passagem para dizer aos seus ouvintes, como disse a esse abençoado que me pediu esse estudo, e diz: dê seus dízimos, irmãos, para não roubarem a Deus, para terem bênçãos sem medidas. Senão o devorador, o qual eles chamam de diabo, Satanás. Perguntei a esse irmão: mas quem é esse devorador? Como ele ensina para vocês? Ele falou: irmão, é o diabo, Satanás. Então eles chamam o devorador de diabo, Satanás. Então ele está falando: dê seu dízimo para o diabo, Satanás, não deixarem, não impedir vocês de prosperar. Abençoado, o devorador escrito por Malaquias não é o diabo e nem Satanás. Quem é então, irmão André? Vamos ver claramente aqui em Joel 1, 2, 7. Então Joel, vou ler do 2 até o 7, ele diz: ouçam isso, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Conte o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos a geração seguinte. Então, está dizendo que esse fator, né, esse
essa causa aqui, né, deles não prosperarem, está dizendo aqui que isso vem acontecendo há várias gerações. Há várias gerações que isso acontece. Em períodos diferentes, mas acontece. Né? E qual é o fator? O que acontece? Qual a causa, né, deles não se prosperarem? Primeira causa é a desobediência deles. É o que nós vamos ver em seguida lá em Malaquias. A desobediência deles é a causa deles não prosperarem. E Joel aqui nos mostra o que é que faz eles não prosperarem. Joel diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador. Gafanhoto devorador. Mais uma vez, gafanhoto devorador comeu. Está se referindo a palavra a um inseto. E não diabo, Satanás, mas um inseto, um gafanhoto. Vinha a nuvem de gafanhoto, e quando o povo estava em obediência, e ao Deus repreendia aquela nuvem de gafanhoto e jogava para outro canto, e não devoravam as lavouras deles. Então eles prosperavam. Quando estavam em desobediência, esquecendo o estatuto, né, do dízimo, eu vou explicar logo à frente o que estavam nesse estatuto, porque era, né, obrigatório a eles dar esse dízimo. Quando o povo estava em desobediência, e ao deixar o gafanhoto invadir tudo e comer tudo. E Joel continua dizendo aqui: acordem, bêbados, e chorem. Lamente todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Por que tirado dos lábios? Porque se o gafanhoto comeu a vinha toda, não tem vinho, né? Por isso é tirado dos lábios. E Joel continua dizendo: uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável, de dentes, seus dentes são como dentes de leão, e suas presas são de leoa. Palavras poéticas de Joel, né? Mas se referindo aos gafanhotos, à nuvem, né, de inseto, a nuvem de gafanhotos que invadiu lá a cidade dele. Arrasou as minhas videiras, continua ele, e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes as cascas e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Amém, amados? Então aqui no livro de Joel, né, está provando, abençoados aí, que esse devorador, né, do livro de Malaquias, né, Joel é um cumprimento da palavra, está mostrando que é um gafanhoto, é um inseto, gafanhoto, e não diabo, não Satanás. Então, Yahweh, né, diz aos judeus através de Malaquias, registrado em Malaquias 3, 10, 11, né, Yahweh, através de Malaquias, diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. Agora, por que Yahweh criou o estatuto do dízimo? Porque era para eles darem esses dízimos. Esse dízimo abençoado era por várias formas, várias causas, várias pessoas se beneficiavam desse dízimo. O dízimo da lavoura era para sacrifício de remissão de pecado do povo, e as sobras, que não eram poucas, porque a tribo, né, de Israel era bem numerosa, né?
eram para alimentar os sacerdotes, os trabalhadores do templo, os diaristas do templo, as viúvas e os órfãos que iam à guerra, né, a favor de Israel e morriam. Então, era muito importante os dízimos deles, pois esses dízimos, né, no caso, não eram dinheiro, eram alimentos da lavoura, eram mantimentos da lavoura, dos gados, das ovelhas, etc. Era importante para eles darem, para que mantesse a tribo de Levi que trabalhava no templo, os trabalhadores da tribo de Levi. Então Yahweh diz: ponham-me à prova nisso. Por que ponham-me à prova? Ué, se vocês não acreditarem que eu possa realizar isso para vocês, que eu possa repreender o devorador, né, ponha-me à prova nisso, diz Yahweh dos Exércitos. Se eu não lhe abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra e não deixeis que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz, né, Yahweh dos Exércitos. Então, ele está dizendo: sejam fiéis a mim, sigam os estatutos, porque muitas pessoas se beneficiam deles, então sigam os estatutos, não transgridem, faz prova nisso, né? Se eu não abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medidas, né? Então, abençoados, isso está contando uma história de um acontecimento de um povo. Os pastores hoje trazem essas coisas para o dia de hoje e pedem para vocês darem os seus dízimos em dinheiro. Mas ali não era dinheiro, era frutos da terra, frutos dos gados, das ovelhas, né? Não tem nada a ver com dinheiro. Ah, abençoado, não existia dinheiro naquela época? Sim, existia dinheiro, sim. Então, essa bênção que era para um povo, essa história é de um povo, né? Não é diabo, não é Satanás. O devorador de Malaquias era inseto, era gafanhoto dos devoradores. Amém? Então, todos os pastores hoje que imporem aos seus, né, seus ouvintes, aos abençoados dos seus ministérios, a dar dízimo, impondo sobre ameaça, sobre, né, o medo, usando esses versículos, está fora, né, da Escritura, não está condizendo com a Escritura, está transgredindo a Escritura, não tem respaldo nenhum na Escritura, estão pedindo seus dízimos por benefício próprio. Não tem nada pautado nas Escrituras. Essa história era para um povo judeu, e o dízimo era para ser dado no templo para os sacerdotes, e hoje nem templo existe mais. O templo foi destruído, né, em 70 DC, foi pré-anunciado por Yahushua, Jesus, que isso iria acontecer, e isso aconteceu. O templo não existe mais, o templo já foi destruído, sem templo, sem sacerdote, sem dízimo. Amém? Hoje, a paga de dízimo hoje não tem nenhum respaldo bíblico, não tem nenhum respaldo bíblico, é contra as Escrituras. Se você quiser dar seu dinheiro para ajudar o seu ministério, né, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Se quiser dar o seu dinheiro para ajudar o ministério lá que você congrega, né, você pode fazê-lo. Mas não pode ser usado ameaça,
não pode ser usado imposição usando a Bíblia para isso. Amém? Fica aqui está a palavra, aqui está o estudo que esse irmão aí me pediu. Fico por aqui, espero que tenha entendido. Ouça várias vezes para compreender melhor. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.